Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho aí da síndrome do impacto. O que seria essa síndrome do impacto, né, que a gente vê tanto no nosso dia a dia, nos atendimentos? Ela é uma patologia que vai envolver compressão de estruturas periarticulares da região do ombro na área do espaço subacromial. Ali a gente tem a presença, né, dos tendões do manguito rotador, do tendão bicipital e também da bursas subacromial. O tipo do acrômio ele pode favorecer a lesão, de acordo com a sua curvatura. Como observamos nessa imagem, a curvatura ela pode variar. Temos três tipos principais, né? Então temos um tipo que é plano, um tipo que é um pouco mais curvo e um tipo que é mais ganchoso. Então, o formato desse acrômio pode vir a interferir no processo de desenvolvimento da síndrome do impacto. Outros fatores contribuem para que o paciente tenha esse diagnóstico, né? O aumento da expectativa de vida, até porque ela é mais comum em indivíduos, né, na faixa de idade após 40, 50 anos. O próprio envelhecimento biológico, né, das estruturas periarticulares, tendões, cápsula, bursa. Os esportes que utilizam muito o membro superior, como arremesso, o vôlei, o basquete. Alguns pacientes também têm uma predisposição, inclusive pode apresentar a síndrome do impacto, né? Até numa idade menos, né, provável do que a literatura traga. Porém, não existe um consenso, mas algumas causas são bastante destacáveis, como o trauma na região do ombro, o impacto subacromial ou uma área de hipovascularização. Entre os fatores, eles podem ser divididos em extrínsecos e intrínsecos. Então, o extrínseco é o próprio impacto nas estruturas desse arco córaco acromial. E o intrínseco, então, já são as alterações fisiológicas dessas estruturas desse espaço. Daí entra a questão da hipovascularização tendínea, da fraqueza da musculatura, né, do manguito rotador, ou uso excessivo, né, principalmente aí em indivíduos que exerçam algum esporte ou alguma atividade com elevação do membro superior. Nessa situação clínica, a gente observa também um impacto subacromial primário, né? Então, ele ocorre contra a porção antero-inferior do acrômio, o ligamento coracoacromial e a articulação acromioclavicular. Esse fator desse impacto ele é um determinante para que eu tenha um atrito e inicie um processo degenerativo, irritativo e inflamatório dos tendões localizados nessa área. Consequentemente, o manguito rotador ele sofre um aumento do diâmetro, né? À medida que ele vai sendo lesionado, ele vai ficando mais espesso e esse tendão vai ficando mais frágil, ou seja, mais suscetível a uma ruptura parcial e até mesmo, né, uma ruptura total. Essa imagem é bem interessante, ela traz para nós a importância da gente entender a movimentação da nossa escápula e a relação do posicionamento dessa escápula com os casos de síndrome do impacto, né? Então, a escápula ela trabalha junto com vários músculos. Então, a gente observa, né? Região de fibras superiores de trapézio, região do serrátil anterior tracionando, também, né, a parte inferior do trapézio, bem como romboides, levantador da escápula e peitoral menor. O equilíbrio entre esses músculos faz com que a minha escápula fique bem posicionada, próxima ao gradil costal, formando a articulação escápulo-torácica. No entanto, o desequilíbrio entre essas forças musculares pode fazer um tilt anterior, né? Ou seja, essa escápula pode vir mais para frente, à medida, por exemplo, que esse peitoral possa estar mais encurtado, mais tensionado, tracionando essa escápula, e, consequentemente, um desequilíbrio de forças ali entre musculatura de trapézio inferior, musculatura, né, presente ali de serrátil, permitindo com que essa escápula tenha se deslocado do gradil costal, lateralizado e anteriorizado. Então, sempre tem um aspecto biomecânico que envolve aí a síndrome do impacto que precisa ser trabalhado. Dentro desse processo, como tínhamos falado, o acrômio favorece o tipo de lesão. 81%, né, das lesões estão relacionadas com o tipo curvo. E essa área de lesão, geralmente ela compromete uma área que a gente chama que é a área crítica do supraespinhoso, né, ou a região da cabeça longa do bíceps. Consequentemente, né, essa lesão ela faz uma retração da cápsula articular também, alterando as forças, né, que atuam ali no membro superior.
Geralmente associado a esse processo da síndrome do impacto, a gente tem algum quadro de tendinite, ruptura parcial e, dependendo da gravidade, lá na frente pode até mesmo evoluir para uma capsulite. Nesse processo, a região ali da ponta do processo coracoide também ela pode contribuir. Ou seja, tem alguns pacientes que têm um impacto na região do coracoide. Nesses casos, a dor ela se localiza mais aqui na região anteromedial do ombro e alguns pacientes relatam até mesmo uma irradiação para o braço, para o antebraço, né? E aí a dor ela pode ser provocada normalmente fazendo, né, um movimento de flexão do braço e rodando internamente, que são o quê? As manobras, né, os testes especiais que a gente tem ali para identificar esse impacto subacromial. A área de hipovascularização, ela também chama atenção, chamada de área crítica de Codman. Então a gente tem um ponto específico, né, ali na região do supraespinhal, que é uma área que tem pouca vascularização. Por sua vez, o impacto sobre essa área, a repetição, faz com que ela fique mais degenerada e demore mais tempo até que passe por um processo de cicatrização. Então, consequentemente, é uma área crítica para a ruptura, né, do músculo supraespinhoso. A fraqueza muscular é outro ponto importante. Falamos anteriormente ali que a escápula é dependente de um grupo de músculos. No entanto, esse posicionamento correto, né, da região do membro superior, da região ali, né, da cabeça humeral em relação à glenoide, depende do equilíbrio de forças entre a musculatura do manguito rotador e a musculatura, né, do deltoide. Se existe um desequilíbrio de forças ali também, eu posso fazer uma subida dessa região, né, da cabeça humeral, o que pode facilitar também mais impacto, porque eu diminuo o arco córaco-acromial. Quando acontece esse processo, né, levando a uma ruptura do manguito rotador, consequentemente, as forças que estão atuando ali fazem com que haja uma subida da região da cabeça humeral. Se a cabeça humeral sobe, devido à tração dada ali pelo deltoide, a área de espaço, né, do arco córaco-acromial fica diminuída também. Então, isso é mais um fator que facilita o contato com a superfície inferior do acrômio, aumentando, né, a presença de dor e lesão. Geralmente a gente fala então que o evento, né, ele é microtraumático ou degenerativo, está associado com a abdução e a elevação também. E o paciente vai relatar então dor, né? Então a dor está sempre relacionada ao quadro inflamatório, né? Nem sempre é o tamanho da ruptura, mas sim o grau da dor tem relação com esse processo inflamatório. Às vezes tem alguns pacientes até que tem ruptura, mas não relatam tanta dor, porque já passou essa fase inflamatória inicial. À noite o paciente tende a relatar mais dor porque estira as partes moles, né? Às vezes ele dorme em cima do ombro, então desencadeia mais dor também. A dor ela pode ser espontânea e aumentar com os movimentos ativos, principalmente movimentos de elevação, de rotação, flexão do ombro. E ela está localizada na região do ombro, mas pode ter momentos que ela pode se irradiar para a área da escápula ou para a região também do cotovelo. É interessante observar que, apesar desse quadro clínico, né, de dor localizada na região do ombro, da região periescapular também, ou até mesmo no braço, alguns pacientes, quando eles têm uma irradiação que persiste até a região da mão, é interessante observar a coluna cervical, porque pode ser uma dor, né, cérvico-braquial. Nos pacientes com síndrome do impacto, é comum observar um arco doloroso, que a gente chama, ou seja, a presença de dor de 70 até 120 graus de abdução, e depois lá no finalzinho, quando chega próximo ali dos 170, 180 graus de abdução. Esse arco doloroso está muito relacionado com o movimento e com o impacto subacromial. Por isso que após 120 graus, como essa área de impactação ela diminui, tem uma tendência a ele sentir um alívio da dor. Então, né, sobre a síndrome do impacto, alguns aspectos clínicos, né, foram esses aqui apresentados. Espero que tenha ajudado a sanar algumas dúvidas e até a próxima.